Você já percebeu como algumas pessoas torcem o nariz quando alguém pergunta: como está o tempo hoje? Ou tudo bem? No elevador? Enquanto a maioria responde no automático, elas parecem travar, como se tivessem sido pegas em uma armadilha social. Os olhos fogem, o sorriso é forçado, e a resposta sai entrecortada: ah, tá bom. Mas por trás desse desconforto aparente, existe um universo psicológico que poucos entendem, e que revela muito mais do que simples mau humor. Antes que você pense que pessoa difícil, vamos combinar uma coisa: não há nada de errado em detestar pequenas conversas. Não é falta de educação, nem antipatia. É apenas um sistema de alerta interno que dispara quando o cérebro identifica interações como desnecessárias ou falsas. E acredite, isso diz mais sobre como essas pessoas processam o mundo do que sobre como elas enxergam você. Imagine só, para quem odeia small talk, cada bom dia do porteiro ou fim de semana foi bom do colega de trabalho não é um gesto de cortesia, mas um pequeno roubo de energia. O cérebro delas funciona como um detector de autenticidade. Se a conversa não tiver propósito real, trocar informações úteis, criar conexão genuína ou resolver algo, ela é classificada como ruído social, e assim como você ignoraria um anúncio pop-up na internet, elas aprendem a filtrar essas interações para preservar sua atenção. Mas de onde vem esse filtro tão seletivo? A resposta pode estar em 3 camadas emocionais profundas. A primeira é a intolerância à superficialidade. Pessoas assim costumam valorizar diálogos com substância, aqueles que exploram ideias, sentimentos ou soluções. Para elas, falar sobre o clima é como mastigar chiclete sem sabor. Gasta tempo, mas não alimenta. Não é à toa que muitos introvertidos, filósofos ou criativos caem nessa categoria. O cérebro deles anseia por profundidade, e o small talk soa como uma ofensa à inteligência emocional. A segunda camada é o medo da exposição forçada. Para quem é reservado, cada pergunta trivial é uma porta de entrada para um território perigoso. O que você faz no fim de semana? Pode parecer inofensivo, mas para elas, é como se alguém perguntasse: me conte algo pessoal que eu possa usar contra você depois. A desconfiança não é com a pessoa, mas com o jogo social, aquele em que informações são moedas de troca e vulnerabilidade é risco. E então há a terceira camada, talvez a mais dolorosa, a experiência de ter sido julgado no passado. Quantas vezes uma resposta honesta, na verdade, meu fim de semana foi ruim, foi recebida com um nossa, que chato, ou um olhar de desconforto? O cérebro registra: se eu for sincero, serei rejeitado. Então, é melhor calar. Com o tempo, até as perguntas mais inocentes virarem minas terrestres, e o silêncio se torna um escudo. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Quem odeia pequenas conversas muitas vezes é quem mais precisa de conexão real. Elas não rejeitam o contato humano, rejeitam a versão diluída dele. Prefere um silêncio confortável a um tudo bem vazio, porque sabem que a solidão verdadeira não é falta de pessoas, é falta de significado nas interações. E se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é antissocial nem arrogante. Você simplesmente operar em uma frequência diferente. Enquanto o mundo aplaude a habilidade de quebrar o gelo, você entende que o gelo nem sempre precisa ser quebrado. Às vezes, é só uma camada protetora sobre águas profundas. E não há problema nenhum em esperar por alguém disposto a mergulhar junto. Na próxima vez que alguém te chamar de difícil por não alimentar o small talk, lembre-se: você não está sendo rude, está sendo seletivo. E em um mundo barulhento, saber filtrar o ruído é um superpoder. Se isso faz sentido para você, comenta aqui. Qual é a pequena conversa que você mais detesta? Compartilha com quem também se sente assim, e vamos normalizar o direito de não precisar falar só por falar. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos textos. Até a próxima, ou como você preferiria, até quando a conversa valer a pena. Cara piscando. O silêncio que fala mais alto que o barulho. Você já percebeu como algumas pessoas não preenchem o vazio com palavras, mas o deixam respirar? Enquanto o mundo corre para evitar o silêncio, ligando músicas, preenchendo pausas com risadas nervosas ou atirando um né a cada 2 frases, elas deixam o ar parar. Não por desinteresse, mas porque sabem que o que não é dito às vezes é o que mais importa. E não, isso não é indiferença. É uma forma de respeito. Respeito pelo ritmo da conversa, pelo peso das palavras, pela ideia de que nem todo espaço precisa ser ocupado. Enquanto a maioria tem medo de que o silêncio seja interpretado como desconforto, elas entendem que o verdadeiro desconforto está em falar por falar. Pense bem, quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não aguento silêncio, preciso de barulho?
Como se o som fosse um cobertor contra a solidão. Mas e se o problema não for o silêncio, e sim o que a gente esconde nele? Essas pessoas que não temem as pausas geralmente são as que mais ouvem, não só os outros, mas a si mesmas. Elas sabem que atrás de um aham distraído pode estar um mundo de coisas não ditas, e preferem esperar do que forçar uma resposta que não venha do coração. Há uma inteligência emocional rara nisso. Enquanto muitos usam palavras como muletas para não cair no vazio, elas andam no escuro sem medo, porque confiam que a luz vem quando é hora. Não é à toa que são as primeiras a perceber quando alguém está mentindo, ou quando um tudo bem esconde um nada está bem. Elas leem nas entrelinhas porque sabem que a vida não é escrita só com tinta, mas também com pausas. Claro, isso tem um preço. Em um mundo que confunde extroversão com competência e falação com inteligência, quem escolhe o silêncio muitas vezes é taxado de frio distante ou arrogante. Mas aqui está a verdade. Quem fala pouco geralmente pensa muito. E em uma era de opiniões rasas e debates vazios, pensar antes de falar não é defeito, é revolução. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é antissocial, é seletivo. Não é que você não goste de conversar, você só recusa-se a participar de um teatro onde todos repetem os mesmos scripts. Prefere uma troca de olhares que diga mais que 1000 palavras, um aperto de mão que valha mais que 10 abraços forçados, um silêncio compartilhado que fale mais alto que qualquer monólogo. E quando finalmente alguém merece suas palavras, elas chegam como água em um deserto, precisas, necessárias, cheias de significado. Porque você não joga palavras ao vento, você as planta e espera que cresçam. Agora me diz, qual é a frase vazia que você mais detesta ouvir? Como você está? Sem interesse real. A gente marca, que nunca acontece. Comenta aqui, e se você conhece alguém que também odeia small talk, compartilha esse texto com essa pessoa. Ativa as notificações para não perder as próximas reflexões sobre o que a gente não diz, mas deveria. Até a próxima! Ou, como você preferiria, até quando a conversa valer a pena. Via Láctea. O silêncio não é vazio. É um palco onde as palavras ensaiam antes de entrar em cena. E se eu te dissesse que as pessoas que falam menos são as que mais ouvem o mundo? Não o barulho dos outros, mas o som das coisas que não são ditas. O suspiro entre duas frases, a hesitação antes de uma mentira, o peso de um tudo bem que não está bem. Elas captam o subtexto da vida, aquele diálogo paralelo que acontece nos olhares, nos gestos, nos espaços entre as palavras. Enquanto a maioria se afoga em monólogos disfarçados de conversa, elas estão colecionando silêncios significativos. Porque sabem, as respostas mais honestas não vêm de quem fala, mas de quem se permite calar. O que o seu silêncio diz sobre você, sem que você precise abrir a boca. Você é um detetive emocional. Não precisa de confissões para entender as pessoas. Um tom de voz, uma postura, um hábito repentino, você conecta os pontos que os outros ignoram. É como se tivesse um radar para verdades não ditas, e isso te torna perigosamente perceptivo em um mundo que prefere ilusões. 2. Sua energia é seletiva, e isso é um superpoder. Você não desperdiça sua presença. Não é antissocial, é antisuperficialidade. Prefere uma conversa de 10 minutos com profundidade do que 10 horas de small talk. E quando decide investir sua energia em alguém, essa pessoa sente. Porque você não dá migalhas de atenção, dá presença inteira ou nada. 3. Você processa o mundo em 4K enquanto os outros veem em baixa resolução. Enquanto as pessoas reagiram ao que foi dito, você analisa o que não foi. Sua mente é como um editor de vídeo. Corta o ruído, ajusta o foco e destaca os detalhes que realmente importam. Por isso suas opiniões, quando finalmente as compartilha, soam como revelações. 4. Seu silêncio é um escudo e, às vezes, uma armadura. Nem todo mundo merece acesso aos seus pensamentos. Você aprendeu que palavras soltas podem ser usadas contra você, então escolhe com cuidado a quem confia as chaves do seu mundo interno. Não é desconfiança, é autopreservação inteligente. 5. Você é um farol para quem também se sente demais em um mundo de menos. Pessoas como você se reconhecem no silêncio umas das outras. Não precisam explicar por que preferem uma noite em casa a uma festa lotada, ou porque uma mensagem de tudo bem pode ser esmagadora. Vocês se entendem sem palavras, e isso cria laços mais fortes que qualquer conversa forçada. A sociedade te julga, mas a história te entende. Você já deve ter ouvido. Você é muito quieto, tá tudo bem? Como se silêncio fosse sintoma de doença. Fala alguma coisa. Como se o barulho fosse obrigatório. Você é difícil de ler, como se transparência fosse uma dívida sua. Mas aqui está a verdade que eles não veem.
Os grandes estrategistas, artistas e pensadores da história eram mestres do silêncio. Da Vinci passava horas observando antes de pintar. Einstein dizia que a criatividade nasce do ócio silencioso. Até os melhores comediantes sabem que a pausa antes da piada é que faz o público rir. Você não é antissocial. Você é anti-ruído. Não é frio. É seletivo. Não é desligado. É profundo. E em um mundo que fala sem pensar, posta sem sentir e julga sem conhecer, seu silêncio não é fraqueza. É resistência. O que acontece quando você finalmente fala? Imagine uma biblioteca silenciosa. Livros alinhados, poeira dançando na luz. De repente uma voz. Não um grito, não um sussurro, uma frase. Só uma. Mas tão precisa que todos param para ouvir. Assim é você. Quando decide falar, suas palavras têm peso. Não são jogadas ao vento, são sementes plantadas com intenção. E quem está ao redor sente isso. Pode demorar, mas quando você abre a boca, as pessoas inconscientemente se inclinam para frente. Porque sabem, se você está falando, é porque vale a pena ouvir. Um desafio para você, e só para você. Esta semana, preste atenção nos silêncios alheios. Aqueles 3 segundos de pausa antes de uma resposta. O modo como alguém olha para o chão quando mente. A maneira como um amigo não pergunta, como você está? Quando sabe que a resposta seria dolorosa. Anote o que você observar. Você vai se surpreender com quanta verdade existe no que não é dito. E se quiser compartilhar suas descobertas, deixa nos comentários, ou guarde só para você. A gente entende. Para quem precisa ouvir isso hoje? Se você se sente estranho por preferir o silêncio, se já foi chamado de esquisito por não seguir o script social, se às vezes acha que ninguém te entende, saiba que você não está sozinho. Existe uma tribo inteira de pessoas que também prefere uma conversa olho no olho a uma festa cheia de risadas vazias, que também sente mais do que fala, que também escolhe qualidade sobre quantidade em palavras, em pessoas, em momentos. E se hoje você se sente invisível, lembre-se, as coisas mais poderosas do universo são silenciosas. A gravidade, o crescimento das árvores, o amor que não precisa ser anunciado. Você é como eles. E o mundo precisa de gente como você, menos barulho, mais significado. Agora me diz, qual foi a pior coisa que já disseram sobre você por ser quieto? Você é chato. Você não gosta de ninguém. Parece que tá sempre julgado. Comenta aqui, ou se preferir, guarda esse texto para reler quando precisar se lembrar do seu valor. E se você conhece alguém que também é um mestre dos silêncios, compartilha isso com essa pessoa. Às vezes, um simples "eu entendo" pode ser a coisa mais alta que alguém ouve o dia todo. Até a próxima. Ou, como você diria, até valer a pena. Faíscas. O silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. Você já percebeu como o mundo parece ter medo do silêncio? Como se o vazio entre uma frase e outra fosse um buraco negro a ser preenchido a qualquer custo, com risadas forçadas, comentários sobre o clima ou aquele "e aí, tudo bem?", automático que nem sequer espera a resposta. Mas você respira nesse espaço. Não como quem sufoca, mas como quem finalmente encontra oxigênio depois de uma sala abafada. E é por isso que incomoda. Porque em uma sociedade que confunde barulho com importância, fala com profundidade, e popularidade com valor, sua quietude não é apenas diferente, é subversiva. O que eles não entendem, mas você sim. Quando te chamam de frio, o que realmente estão dizendo é: você não segue as regras do meu jogo. Quando te rotulam de antissocial, o que querem dizer é: sua presença me obriga a encarar meu próprio vazio. E quando sussurram que você parece que está sempre julgando, na verdade é o incômodo deles por não conseguirem te decifrar. Porque você não entrega suas emoções em pacotes prontos com laço de presente e cartão de "aqui está meu coração, manuseie com cuidado". Você guarda. Não por medo, mas por respeito. Respeito pelo que sente, que não cabe em 280 caracteres. Respeito por quem está à sua frente, que merece mais do que pequenas conversas. Respeito pelo momento, que às vezes pede apenas testemunha, não palhaço. A ciência do seu silêncio, sim, ele tem um nome. Psicólogos chamam de introversão reflexiva, aquele tipo de quietude que não é timidez, mas processamento profundo. Seu cérebro não filtra informações na superfície, ele mergulha, conecta pontos, questiona. Enquanto outros já estão no terceiro assunto, você ainda está desmontando o primeiro, como um relógio suíço peça por peça. E isso, meu amigo, é poder. Porque em um mundo onde todos falam, quem escuta de verdade detém as respostas. Você nota o tom de voz que traiu a mentira. Você vê o olhar que fugiu quando o assunto doeu. Você sente a energia do ambiente antes mesmo que alguém abra a boca.
Não é magia. É atenção. E atenção, hoje, é a moeda mais rara do planeta. O que seu silêncio diz sobre você sem precisar dizer nada? Você valoriza a essência, não a performance. Não precisa de um palco para se sentir vivo. Uma conversa de madrugada com uma alma afim vale mais que 1000 likes em uma foto posada. 2. Você entende que palavras têm peso. Em vez de jogar sílabas ao vento, você escolhe as suas, como quem seleciona pedras preciosas para um colar. Cada uma tem que brilhar por um motivo. 3. Você é um farol para quem também se sente perdido no barulho. Pessoas como você são portos seguros. Os outros chegam até você não pelo que você fala, mas pelo que permite que eles sintam. Aqui eu posso ser eu. Sem máscaras. 4. Você sabe que o verdadeiro impacto não faz alarde. As revoluções mais profundas da história começaram em silêncios. Um cientista em seu laboratório, um escritor à mesa, um líder ouvindo antes de agir. A armadilha que querem que você caia. Vão te dizer que você precisa se soltar mais, que a vida é curta para ser tão sério, que ninguém gosta de quem não fala. Mentira. O que eles não suportam é que você não precisa deles para se sentir completo. Porque quando você está bem consigo mesmo, deixa de ser refém das opiniões alheias. E isso assusta. Uma sociedade que lucra com inseguranças não quer que você descubra que a solidão pode ser sagrada. O silêncio pode ser companhia. A aprovação alheia é um bônus, não uma necessidade. Para quando o mundo insistir em não te entender, guarde isso como um mantra. Eu não sou antissocial. Sou seletivo. Não sou chato. Sou profundo. Não sou frio. Sou inteiro. E se minha voz é rara, é porque cada palavra minha carrega o peso de 1000 silêncios que vieram antes. Um convite, só se você quiser. Se você já foi mal interpretado por ser quieto, comenta aqui qual foi a frase que mais doeu, e como você a transformou em força. Se conhece alguém que também é um mestre dos silêncios, compartilha isso com essa pessoa. Às vezes, eu te entendo é o único som que precisamos ouvir. E se hoje você se sentiu invisível, lembre-se. As estrelas não fazem barulho. Os oceanos não gritam sua profundidade. E as melhores histórias? Elas começam sempre com um suspiro, nunca com um grito. Até a próxima. Ou, como você diria, até fazer sentido. Via Láctea.